Santo e abençoado dia, salve Maria. Salve Maria. Estamos nós aqui de novo com mais um ObraCast com o tema de hoje. Eucaristia, a maior prova de amor. Isso, o ápice, de nós cristãos, a maior prova de amor. Não porque Jesus simplesmente nos amava, mas porque ele se entregou por inteiro para cada um de nós. Vamos já mergulhar nisso. E hoje a gente convida vocês para juntos mergulharmos nesse grande mistério deixado por Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E hoje eu vou começar falando da Eucaristia com a frase de uma mãe espiritual minha. Hoje eu tenho certeza do céu dela, Chiara Lubick, fundadora do movimento dos focolares. Ela dizia: enquanto houver Eucaristia, eu não estarei só. Enquanto houver um sacrário, estaremos com Jesus. E essa é a beleza. Essa é a beleza do mistério que vivemos hoje, o mistério da nossa fé, onde muitas vezes a gente não dá o devido valor a uma santa missa. A gente não se percebe que é dentro do mistério da missa que está o mistério onde Jesus se permitiu estar entre nós. Sim, porque vocês imaginem como Jesus, que hoje está entre nós, poderia se apresentar. Sabemos que muitas vezes ele se apresenta no pobre, através de um irmão, de uma situação. Porém, de forma muito concreta, ele está na Eucaristia. E aí a gente às vezes se pergunta, mas Ana, por que, que Deus se coloca assim, como um pedaço de pão? Vocês imaginem como seria Deus se mostrando para a gente, e a gente não suportaria ver. A glória de Deus é tão grande, que ele teria que ter uma forma simples de permitir que Jesus continuasse com a gente. Porque ele foi, mas pediu a Deus que ele ficasse entre nós. Então, a Eucaristia é essa forma. Por isso que diz que a maior prova de amor é a Eucaristia. Porque através dela, Jesus está entre nós. Olha a graça. Olha a graça de nós que temos missa diária na nossa cidade. Temos a oportunidade de, em poucos metros de casa, a gente ir ao encontro do próprio Jesus. Aquele pequeno pão. E aí, isso é provado aqui, para quem gosta de fazer ligações, aprofundar mais sobre isso, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1322, onde ele vai aprofundar sobre a Eucaristia. Ele diz: a Eucaristia é o ápice da vida cristã. Então, o ápice. Todos os outros coisas da igreja, elas vêm depois da Eucaristia. A Eucaristia é que sustenta. Então, ele coloca aqui até os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas. Eles ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, a nossa Páscoa. Se formos aprofundar isso, termos entendimento de que a Eucaristia é estar ali ceando com Jesus, é estar revivendo o mistério da Santa Ceia, o mistério da Páscoa. Isso é tão profundo que eu acredito que a gente não conseguiria compreender todo o mistério ainda nesse plano. Sim, exatamente. Porque o amor de Deus, ele é pleno para conosco. Deus, desde o início, ele quis estar conosco, permanecer conosco. Mesmo depois do pecado, ele continuou com os profetas, guiando o seu povo, libertando, fazendo milagre, mas ele ainda tinha algo guardado.
que era o seu próprio filho, né? Então, o seu filho veio por amor a cada um de nós, se entregou na cruz, mas antes dele se entregar na cruz, ele fez algo extraordinário, como diz o padre Aureliano, né? Extraordinário, que é a Eucaristia. Na última ceia, Jesus pega o pão, olha para os discípulos e diz: isto é o meu corpo entregue por vós. E depois pega o cálice e também diz: este é o meu sangue derramado por vós. Ali, naquele momento, nasce a Eucaristia, né? A Eucaristia que hoje nós vivemos, que hoje nós contemplamos. Ali Deus encontrava um jeito de permanecer conosco de forma diária, né? Tanto é que ele diz, né? Ele vai continuar falando, fazer isto em memória de mim, até que eu volte. Ele não determinou um único dia, né? Que a gente sempre diz isso, né? Não ficou somente o domingo, mas aquele que deseja permanecer com Cristo e contemplar a sua face, os milagres, as curas, as libertações, ele busca a Eucaristia diária. Quantas pessoas chegam em uma adoração, né? Ou na própria Eucaristia, na Santa Missa, chegam de um jeito, chegam tristes, chegam carregadas de sofrimentos e de dores e saem renovadas, né? Quantos testemunhos a gente escuta de pessoas que conseguiram graças através da Eucaristia diária, do abandonar-se, né? E ir ao encontro de Deus. Sim. E para que não haja dúvidas, né? Que a gente vê muito pessoas já de caminhada, que por alguma situação ainda se permite ficar nos bancos da igreja sem ir receber a Eucaristia, por às vezes um motivo que é tão pequeno que dá para ser resolvido. Às vezes é uma confissão, às vezes a pessoa não tem o entendimento que aquele pecado se reclina para aquele momento da elevação do próprio Cristo. Por isso que ele fala, nos unimos à liturgia do céu. Então, naquele momento, a gente entra em comunhão, estou até me arrepiando de falar, que é muito profundo. A gente entra em comunhão com todo o céu, com Nossa Senhora, com os santos que vivem no céu, com a Trindade Santa, com os anjos. Nós vivemos como um só corpo. É um mistério tão grande, que à medida se a gente fosse aprofundando e mergulhando e tocando nesse sobrenatural, a gente consegue, em alguns momentos, sentir um pouquinho dessa grandeza de nos unir ao céu de uma forma muito misteriosa, mas também muito profunda. É por isso que toda a igreja, ela se inclina, ela ajoelha, ela se une ao céu. Tem um filmezinho que eu até sempre passo no grupo de oração. Se alguém tiver interesse depois, eu não estou recordando o nome, não sei se você recorda. O Grande Milagre. Gente, é top, é um filme simplesinho, mas ele toca nessa parte todinha da Santa Missa, onde ele mostra, né, tanto o lado humano, as pessoas que estão ali vivendo, e o mistério do céu. Ele faz uma configuração. E é muito belo, sabe? Quem puder, que tiver interesse depois, me pede que eu passo o linkzinho. Exatamente, né?
E às vezes a gente acaba se deixando, né, ser roubado da Eucaristia e não percebe, não tem o entendimento que a cada Santa Missa, a cada Eucaristia, como você falava, como estava no catecismo, né, o céu toca na terra, né, através do altar. É o sacrifício de Cristo que continua vivo entre nós, né? A crucificação de Cristo, o seu corpo, o seu sangue, está ali para nós de forma diária. Não é uma imitação, não é um simbolismo, não é um teatro, mas realmente é uma entrega de um Deus que nos ama de forma incondicional. E aí muitas vezes a gente se paralisa, vai colocando desculpas, pretextos, cansaços, obrigações do dia a dia. Na verdade, muitas vezes também a gente procrastina, né? A gente vai, amanhece o dia e vai deixando as coisas, vai deixando. Aí quando chega na hora da missa, eu não vou porque eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. E aí a desculpa perfeita que o inimigo precisa para te tirar, para te roubar da Eucaristia. Ou então, às vezes, eu tenho uma academia no horário da missa, eu tenho um encontro marcado na hora da missa, eu tenho reuniões, né, na hora da missa, até mesmo dentro da igreja, né? Quantas vezes a gente vê reuniões acontecendo na hora da Santa Missa? Era coisa que não era para acontecer. Acho que não é algo que ninguém precisa falar, acho que nem o próprio padre precisa falar sobre isso. Basta nós mesmos, como católicos, como cristãos que somos apaixonados por Cristo, ter a noção, né, ter a decência de se tocar e dizer, não, eu não posso estar fazendo uma reunião na hora da Santa Missa. Jesus está me esperando na Santa Missa, está esperando um povo, e eu tiro aquele povo da missa porque eu faço uma reunião naquele horário. Mas também não é você marcar algo para depois da missa, mas também tu não pisar na missa. É algo que é para você viver de forma concreta, de forma verdadeira, por amor a Ele, né? Jamais nós vamos conseguir amar a Cristo da mesma forma que Ele nos amou. Mas não é por isso que eu vou me acomodar e vou dar somente sobras, migalhas para Cristo. Não, eu tenho que tentar dar o meu melhor. É verdade. Rezamos para que um dia mais pessoas despertem, né? Para isso, a gente já vê muitos grupos despertando em respeito ao horário da missa, mas ainda falta um pouco mais, né? É esse amor à Eucaristia, é desejar viver aquilo, né? Desejar plenamente. E por que isso, né? Eu vou me lembrando agora, nosso saudoso Padre Michel, nosso querido Padre Michel, ele sempre fala, nas missas mesmo de misericórdia, já vi ele falando, que toda missa é de misericórdia, né? Então, toda missa é cura e libertação. Muitas vezes a gente enfatiza um certo de missa pelo título, né, que vai atraindo as pessoas. E o Padre Michel já explicou isso tão bem, assim, quantas vezes eu já vi ele falando. E que a cura e a libertação, ela acontece através da Eucaristia. Não somente aquela Eucaristia no dia da missa da misericórdia, mas a Eucaristia diária, a Eucaristia simples, aquela Eucaristia em qualquer lugar, nas capelas pequenas, na catedral, não importa o lugar, né? Disse até que não importa nem as mãos que vão te oferecer essa Eucaristia, se a vida do padre, que existem pessoas também que, eu não vou porque padre tal é assim, né? Quer pontuar os pecados do padre. Isso também não importa. O próprio Cristo, ele se entrega pelas mãos de um ministro pecador, né? Nós somos ministros, somos pecadores, pela mão do padre que é pecador, isso não importa. Essa é a grandeza de Deus, né? Ele se esconde no pequeno, ele se permite ser dado por nós pecadores. E ali a gente é curado. Aí você imagina, uma fonte de amor, cura e libertação, em que podemos tocá-las diariamente. Então a gente às vezes procura muito pela emoção, né? Aquela emoção da missa da misericórdia. É massa, sabe? A quantidade de pessoas, toda a produção por trás, bacana. Mas a gente entender de forma profunda que ali, e uma missa simples, numa capelinha do interior, é o mesmo Jesus que se entrega. É o mesmo milagre, é a mesma cura, né? Por isso que a gente diz, pessoas que estão em processo de cura, que pedem milagres e recebem,
precisam estar sempre na Eucaristia. Para quê? Nós dois, por exemplo, né? Não é porque somos santos, não. É em forma de gratidão a Deus por curas. Eu fui curada de dores de luto, fui curada de pecados que eu nunca imaginei me libertar e que eu luto até hoje, então eu necessito daquela missa. Eu não estou ali para me mostrar ou para dizer que eu sou boazinha, não. É uma necessidade que temos de permanecer. O nosso processo de cura é contínuo. Tem pessoas que acham, né? Eu já, como agora teve matrimônio comunitário, né? Eu já recebi sacramento de matrimônio, já não preciso mais. Pelo contrário, como diz nosso amado Padre Aureliano, aquele matrimônio, o batismo, é o começo. É o começo, não é o fim, não. Eu saí de pecado mortal, agora pronto, eu estou salva. Não, 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 não. É o começo da caminhada, ali é que você dá o sim ao Senhor, você recebe uma bênção para começar a caminhada. Não receber a bênção para botar no porta-retrato, que você é casado, que você se batizou, que você recebeu um sacramento, e aí você não continua o seu processo. O processo tem que ser dado continuidade. Exatamente. E vai até de encontro, né, até o evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer para os discípulos que é necessário que eles peçam em nome dele a Deus. Que até aquele momento eles nunca pediram nada a Deus em nome dele. E que vai chegar um momento que você já nem precisa usar o nome dele, de tão íntimo, né, que você é de Deus e Deus te ama. Mas é necessário que a gente peça em nome de Jesus até que esse momento chegue e ele incentiva as pessoas a pedirem. Só que muitas vezes a gente só sabe pedir. Aí vai ter uma missa da misericórdia. Eu corro para ir para a missa, lá eu choro. É igual no grupo de oração. Às vezes você está passando por um momento difícil e você vai para o grupo, é tocado pelaquela atmosfera, Deus vem, te toca, mas quando tu sai da porta, tu volta a ser aquela mesma pessoa. Porque é necessário a renúncia, é necessário a mudança, a luta e a constância. Então, toda missa, ela é missa de cura, de libertação, de transformação. Quantas vezes, né, nós fomos e ainda somos curados no banco da igreja, na Eucaristia diária. E isso me faz lembrar que, às vezes, é uma coisa que muito chega a nós, né? A pessoa diz que vocês só querem ser santos, que não gostam de vocês porque vocês querem ser santos demais. Na verdade, nós queremos, se nós desejamos ser santos, incentivamos a todos vocês a buscarem esse querer da santidade. Isso é uma promessa de Deus para cada um de nós, tá certo? Não é uma presunção, não é querer ser mais do que ninguém. A santidade é algo que é para ser desejado por cada um de nós. Mas se nós estamos dentro da missa de forma diária, se nós não colocamos nada acima da Santa Missa, é porque a gente sente a necessidade de estarmos na presença de Deus. Porque somente Ele é capaz de nos curar de nós mesmos. Geniais, depois você vem com as suas lutas internas, depois você vem. A luta ela não para, ela é constante, mas não é você, é Deus, é a Eucaristia. E é por isso que esse Deus que nos ama de forma incondicional, ele vem até nós. Só que muitas vezes, até como a Ana falava, né? É muito bom você se batizar, como o Padre Leandro também frisa, né? Mas é você casar, parabéns, saindo da vida de fornicação, que é um pecado mortal, né? A fornicação. Mas você tem que dar continuidade à vida de oração, à Eucaristia, à transformação, à renúncia e à mudança. O que acontece é que, infelizmente, eu estava até vendo um texto hoje que muitos católicos brincam de ser católico, enquanto o demônio ele não brinca de ser demônio, ele não brinca de existir o inferno. São coisas que realmente existem e que nós precisamos nos preocupar e nos cercar de tudo aquilo que nos blinda dele, que é um caminho a ser seguido, um caminho que o Senhor nos deixou para nós católicos, apostólicos, romanos. É
é a confissão, é a missa, é a Eucaristia, é você participar de um movimento, de uma pastoral, de um grupo de oração, você estar dentro da igreja, caminhando em comunidade. Não é você estar em casa achando que está livre porque reza um rosário de madrugada ou porque vai à missa de 15 em 15 dias. Que podem me roubar na presença de Deus e pior, da eternidade. E aí a gente muitas vezes toca na vida de irmãos, né? Nós mesmos passamos por isso, da dificuldade de viver a Eucaristia, no sentido de que a gente é muito acomodado, né? Então, muitas vezes, damos a desculpa de viver a missa somente dominical, não porque não temos tempo, porque está aqui um negocinho que rouba o nosso tempo, né? Redes sociais. A gente chega do trabalho, muitas vezes não vai fazer outra coisa não, tome rede social. E aí você imagina, né, vindo do trabalho, cansado, e você deixa tudo para estar ali. Na semana, não chega a 1 hora, a Santa Missa. E aí, para destacar ainda mais, no Catecismo, parágrafo 1366, ele diz assim: a Eucaristia é, portanto, um sacrifício. Olha a beleza, como ele coloca, é um sacrifício. E ele diz, porque ele torna presente o sacrifício de cruz. Então, aquele mistério que aconteceu lá no Calvário, que a gente contempla tantas vezes nos mistérios dolorosos, inclusive a gente conseguiu esse crucifixo agora, lá na Igreja da Glória, a gente teve essa semana, e eu não sei se dá para ver bem. Cristo na cruz e Nossa Senhora abaixo, que é o crucifixo da unidade. Então é isso aqui que acontece na Eucaristia. O Cristo, né, onde Nossa Senhora se uniu a ele, a gente também se une a esse sacrifício no momento da Santa Missa. Vamos dar uma pausa aqui, só enquanto a gente resolve um problema técnico, tá certo? Vamos continuar ao vivo.